sei não. Eu estou aqui com a grande dama da literatura goiana, Leda Selma, a nossa presidente, nossa presidenta. Obrigada, gostei do presidente. Opa! Leda, sei não. Primeira coisa, os seus títulos de livros são muito particulares, né? Como que você pensa nesses títulos de livros? Olha, os títulos dos livros de poema, eles são poéticos. Dos livros em prosa, eles são tipo, anárquicos. Esse são esse a deriva, né? Mas eu tenho Até Deus Duvida, Um Sei Não. Um Sei Não foi interessante que eu participei da Lei de Incentivo à Cultura e lá fala projeto, né? E eu fui escrever o projeto. E chegando lá, nós estávamos na fila, aí minha vez a menina disse: qual é o nome do projeto da senhora? Falei: não sei não. Ela falou: como? Falei: não sei não. Ela falou: mas como que eu vou então escrever o projeto da senhora se a senhora não sabe o nome? Aí a fila toda gargalhou e aí eu falei: não, é o título do projeto, não sei não. Aí eu tenho Nem Te Conto, Eu, Hein. Então são expressões que eu uso normalmente. Eu falo muito assim: nossa, nem te conto. E é bom que marca, assim, todo mundo lembra, né? Assim. E o Até Deus Duvida foi polêmico, o título, a começar da minha mãe, que disse que eu estava usando o nome de Deus em vão, em vão, e que Deus não duvida de nada. E foi uma evangélica ao lançamento e chegou lá e disse que o livro não faria sucesso, porque era um livro que eu estava desconfiando de Deus, né? E falando que Deus duvidava. Enfim, essas coisas são boas, né? Porque aí chama atenção. Chama atenção. Não, então você falou que na prosa você é mais anárquica e na poesia você é mais lírica e tal. Então, assim, para poder chegar nesse formato, né, de estilo literário, tal, como que foi sua formação? Você lia o quê? Você gostava do quê? O que você assistia? Ademir, eu fui uma adolescente que na Como minha assim época... foi adolescente? eu fui uma adolescente não é ainda, assim... agora hoje eu já estou mais madurinha. As minhas amigas liam as fotonovelas, Contigo, não sei o que e tal. Aquelas italianas. Eu até comprava a revista para tirar foto do Elvis Presley, que era a minha paixão. Na minha cabeça, se um dia eu me encontrasse com o Elvis, certamente ele iria casar comigo. Ele ia ficar encantado comigo. E eu era apaixonadíssima por ele. Tanto quando ele morreu, me ligaram dizendo: olha, Leda, meus pesos, você é viúva do Elvis, né? Bom, então eu lia só Schopenhauer, eu lia Shakespeare, eu lia Nietzsche. Com que idade? Então, 15, 16, nem entendia metade das coisas que eu lia, mas lia, né? Até que um dia um médico falou para minha mãe, falou: olha, essa menina vai ficar doida, ela vai ficar doida, ela não pode nessa idade ficar lendo esse povo complicado, lendo Schopenhauer, ela vai ficar pessimista, ela vai ficar fatalista, enfim. Mas eu lia todos eles, li Joyce, né, li Cervantes, enfim. A sua família era uma família que tinha livros, era letrada? Como que era isso? Não, a minha mãe, ela era professora primária, mas era uma pessoa que lia muito e nos incentivou a ler, não é? Então, mas naquela época, Ademir, o livro, ele era quase que um castigo. Quando o menino estava muito atentado, vai ler. Senta ali e vai ler. Sim. Não é? Depois chegava na escola, falava: vai ler esse livro, fazer aquele monte de responder todas as perguntas na ficha, que é um horror. Então, hoje dizem que o brasileiro não lê. Mas nós fomos afastados dos livros, porque ele era o castigo, não é? Ou então uma imposição que eu tinha que adivinhar o que o autor pensou naquela hora que ele estava escrevendo o livro. A gente nem sabe, você é escritor, nem sempre a gente sabe o que ele estava pensando na hora. Às vezes você pode errar uma pergunta sobre Leda Selma, né? Exatamente. Acontece muito. Adotaram meu livro no vestibular e eu vi lá as perguntas. Muitas eu não sabia responder, sabe? Dentro daquele gesso que eles colocaram. Né? Mas voltando, então você tinha esse contato com os livros por conta da sua mãe e com poesia, né? E naquela época eu lia a Cecília Meirelles, era meu livro de cabeceira da Cecília, né? Apaixonada por ela. Essa menina vai ser bailarina.
Não, é linda. Drummond, o Ferreira Goulart, João Cabral de Melo Neto, eu não gostava muito, achava a poesia dele petrificada, dura, e para mim aquilo nem era poesia. Então eu lia só para falar que eu li. Sim. Mas me perguntar se eu havia gostado, não gostei. Hoje é lógico que eu tenho outra visão. Mas a minha visão de adolescente, jovenzinha, João Cabral, só para figurar nas minhas leituras. Até porque tem aquela coisa, né? Assim, o que é bom não é necessariamente o que você gosta, mas você tem que saber o que é bom, né? Então, gosto não é preferência. Exatamente. Né? Clarice também, eu gostava, gosto, né? Mas eu estou me reportando a época mais longe. E você teve influência dela ou não? Eu tive influência da Cecília. O Ferreira Goulart eu gostava muito também. Poema Sujo, eu sou apaixonada por ele. Muito bonito. O Drummond e Vinícius. Vinícius era minha paixão. Eu queria... Poetinha. Eu me imaginava escritora e o Vinícius lendo meus textos, gostando muito e fazendo prefácio. Agora o perigo era o seguinte, você não casar com o Elvis e casar com o Vinícius, porque ele casava com todo casava, mundo, né? E aí, como eu era já fãzona dele, eu penso que talvez ele lendo, fazendo prefácio, ele marcaria um encontro comigo, tomaria um uísque, essas coisas todas. Na minha cabeça de adolescente, tudo isso era possível, né? Agora, eu comecei, eu digo que eu sou poeta de nascença, sou cronista pelas circunstâncias. Eu comecei até me sentindo charlatã na arte da crônica. E contista por gosto mesmo, mas poeta de nascença. Então, eu me lembro de pequena, fui alfabetizada pela minha mãe, que era professora, e eu estudava no grupo escolar, onde ela lecionava, em frente à minha casa. E acabei de me alfabetizar, eu escrevi: mamãe é bonita, mas é brava. E falei: mãe, fiz um poema, uma poesia para a senhora. Foi meu primeiro poema. Mamãe é bonita, mas é brava, né? E depois fiz um outro, um pouquinho à frente, porque aí ela se entusiasmou e montou um bloquinho para mim, para eu fazer meus poemas. E aí eu pus: mamãe é muito boa. Ela me deu um bloquinho. Foi meu segundo poema. Então, e aí eu me considerava mesmo, que eu já ia ser escritora. E você levou a poesia para diversos meios de comunicação. Por exemplo, você tem um projeto famoso no estádio de futebol, né? Como que é isso? É o Poesia em Doses. Eu comecei colocando nos muros, depois eu coloquei no placar eletrônico do estádio Serra Dourada, fiz cartão postal deles, e o projeto, ele abarcava vários poetas, né? Não era meu, eu apenas figurava no muro junto com os outros. E fiz no cartão telefônico, foi tão interessante que a Augusta Faro, né, escritora reconhecida, acadêmica, este ano é até o ano cultural dela, né, 2019, a Augusta estava no Japão e viu o cartão telefônico lá com o meu poema. Chegou lá, olha só. Deu volta ao mundo. Né? Volta ao mundo em 80 dias. Volta ao mundo. Ou isso, ou o faro dela é muito bom. O faro da Augusta farejou o poema e não tinha, na época não existia WhatsApp, não existia nada disso, e ela ficou doida para chegar aqui e me contar. E que viu e não havia como comprar, porque era de um colecionador. Né? Ele colecionou e colocou um colecionador japonês? Olha só. Então, eu fiz esse projeto, que a Isto É veio aqui, deu no jornal Hoje, no Jornal Nacional, e ficou muito, realmente, bonito o projeto, né? No estádio teve uma repercussão grande no também, estádio, né? Teve, porque até queriam que inscrevesse no Guinness, porque eles que era o primeiro estádio do mundo a colocar poemas no placar eletrônico. Mas aí, como eu não me interessei, ficou aqui mesmo, no Guinness daqui mesmo, sabe? Então, a poesia é a minha alma, é a minha vida. Os outros... A poesia não te deixa à deriva, né? Não me deixa à deriva. Ou às vezes deixa. Às vezes aí deixa. Que é bom, né? Eu não sei se a poesia, ela deixa alguns sentimentos à deriva, né? Mas depois eu vou lá e recupero, ponho no barco e dou o norte para ele. Não é? Então, eu tenho 8 livros de poemas e tenho 9 livros
em prosa. Um deles é um ensaio sobre erro médico. Ah, sim. Que foi um livro muito polêmico e que por isso chegou à 3ª edição. Tenho, e os outros são de contos e crônicas, né? E eu adorei escrever crônica, quase que assim, empurrada. O Nilson Gomes era muito meu amigo, era do Diário da Manhã, foi colega de faculdade do meu filho, e aí me convidou. Eu falei, mas nem de jeito nenhum, não sou cronista, nem dou conta de escrever desse tamanhozinho, aquele espaço, não gosto de coisa engessada, falar que eu tenho que escrever tanto. E ele falou, não, mas você também não é de fugir dos desafios. E eu comecei a escrever crônica e me apaixonei pela crônica, passei a ser ferrenha defensora dela, porque eu acho que é um gênero injustiçado, os vestibulares não adotam livros de crônica, nas escolas não adotam... Agora não adota livro quase que nenhum, né? Agora quase nenhum, mas na época em que adotavam, eu batalhei muito para que os livros de crônicas fossem. E, por ironia, os meus que foram de poemas. Mas, na verdade, Ademir, eu comecei escrevendo crônicas, entre aspas, porque, na verdade, elas eram redações que eu fazia no Colégio Santo Agostinho. O professor Geraldo Faria Campos corrigia, me dava um tema assim, mais diferente da turma, porque eu fui convidada a escrever na Folha de Goiás quando eu tinha 14 anos. Fiquei de menina prodígio, sabe? De 14 anos. Você era Rambo de Goiás. De Goiás. Então, o Luiz Carvalho e o Djalma Lustosa eram os poderosos dos diários associados e da Folha de Goiás aqui, que na época era o jornal mais importante. E toda terça eles mandavam buscar as crônicas, né? E publicava. A minha primeira crônica foi Vale a Pena Viver? E eu concluo que não vale a pena viver. Ixi. Agora você imagina, eu com 14 anos, eu achava que não, acho que era um Schopenhauer, o médico estava preocupado com ele, viu? Mas você viveu e tornou-se imortal. Né? Imortal. Olha esse pessoal aqui atrás. Pois né? Você tornou-se imortal da Academia agora mas de não Letras. Imorrível, né? Mas não imorrível. Aí né? que é. E presidente. Né? Presidenta da academia. Então, e aqui nós estamos até com a revista da academia. Como que foi isso? Como que foi essa coisa de você tornar-se imortal e depois ter se tornado a primeira presidenta... Segunda? Ah, é verdade. A segunda presidenta da Academia Goiana de Letras. Olha, Ademir, eu sou muito sincera. Eu nunca tive como sonho pertencer à academia e menos ainda ser presidi-la, né? Nunca havia passado pela minha cabeça, talvez porque eu achasse que não tinha o que se precisava para ser acadêmica. E Miguel Jorge, um belo dia, me diz, Leda, depois do projeto, né, eu estava muito em voga, Leda, você já merece ir para a academia, você precisa se candidatar. Falei, ele falou, Falei, então vamos lá. E aí, a partir daquele momento, eu pus na cabeça que eu iria me candidatar. E me candidatei. Foi uma eleição muito sofrida. Você teve a ajuda divina, né? Com altos e baixos, porém, fui eleita. Coisas que alguns acadêmicos, às vezes, se candidatavam 2, 3 vezes. Sim. E eu, que ainda me considerava, assim, pouco conhecida, e entrei, agora dia 21 de setembro, fará 19 anos que eu estou na Academia Goiana de Letras, como acadêmica. O sonho também de ser presidente, nunca, mas aí eu fui secretária em outras gestões e fui vice-presidente. E sendo vice-presidente, eu achei que de repente eu podia dar uma contribuição boa presidindo a entidade. E foi uma gestão bem movimentada. E aí me candidatei, ganhei por 1 voto, disputando com um homem, porque até então nós éramos 6 mulheres e 34 homens, e havia acontecido o fato inédito de uma mulher presidir a Academia Goiana de Letras, que foi a professora Maria do Rosário Cassimiro, né? Ex-reitora, na década de 90. E aí, depois disso, só homens. E havia esse ranço, né,
mulher ser presidente não era boa coisa. E eu era poeta. Eu não era administradora, diziam. Eu não tenho experiência. E para administrar a academia, precisava de ter o pé mais no chão, de ser mais objetiva, coisa que diziam que eu não era. E eles não estavam errados, não era mesmo, não. Sempre disse, eu nunca administrei nem meu tempo, você imagina. Mas, de repente, virou um desafio. Aí é que foi. Não foi sonho, foi desafio. E eu, então, pensei, vou me candidatar. Me candidatei, ganhei por 1 voto, tinha que ser... A minha entrada aqui foi sofrida e a minha entrada na presidência mais sofrida ainda, porque ganhei por 1 voto. Mas, 2 anos depois, época de reeleição, os acadêmicos pediram que eu continuasse, me reelegesse, não houve chapa concorrente e fui eleita à unanimidade. Então, eu fico muito contente em saber que mesmo eu não sendo administradora, disseram aqui várias vezes que eu não tinha perfil de administradora e que, portanto, não seria uma boa administradora. Mas eu fui fazer uma pesquisa, Ademir, lá atrás, Aristóteles, aquele povo todo, até chegar aqui no Mário Cortella, que dizia que o administrador não precisa ter perfil, não. Ninguém nasce administrador. Você precisa ter disposição, vontade, querer fazer e sempre buscar trazer o futuro o mais rápido possível. Modéstia às favas, fez tudo isso. Fez tudo isso. Então, trouxe o futuro e tem muito futuro pela frente, porque é imortal. Então, rumo à vida eterna. Rumo à vida eterna. Tchau, tchau. Muito obrigada, Ademir. Tchau, tchau.